Vamos para as perguntas nesse primeiro momento. Alberto, você falou ontem que seria importante trazer as pessoas das palestras públicas para os grupos de estudos. Na verdade, eu tenho duas questões para levantar. Posso fazer duas? Ok. Essa seria a primeira. Como fazer essa transição na medida em que, por exemplo, na nossa casa temos amigos que estão há 10 anos na palestra pública e você fala com ele, não, eu estou bem aqui. Essa é a primeira questão. Penso que nós não vamos transformar servidores voluntários de forma opressiva. O próprio nome diz, é voluntário. Então, esse passo de sair do frequentador para o trabalhador é um passo que requer uma disposição daquele que está na posição do frequentador. O cuidado está em se fazer um movimento de sensibilização, primeiro passo. Segundo, de conscientização, o segundo passo, para que ele, no terceiro passo, venha para uma instância operacional, assumindo a condição de um trabalhador. Mas ele, para ser trabalhador, ele precisa experimentar esses dois outros momentos. A sensibilização como um processo de fomento de que as necessidades se apresentam aguardando pessoas disponíveis. Essa sensibilização que também fala das pessoas disponíveis que estão imobilizadas. A conscientização, onde você aprofunda para mostrar as consequências positivas de você sair da posição do frequentador para ser de um trabalhador, para demonstrar o quanto o trabalho se beneficia a partir de atitudes de pessoas voluntárias. E, então, a partir desses dois passos, está criado um ambiente para que aquela pessoa, ela, então, se apresente para o trabalho. Há uma dificuldade, portanto, dos trabalhadores da casa em fazer esses dois movimentos, que criam um clima favorável de despertamento do frequentador para que ele saia dessa posição para se transformar em alguém mais ativo na casa espírita. Mas, na pior das hipóteses, se ele quiser ficar ainda como um mero frequentador, que assim seja. Pelo menos ele está ali refletindo, analisando, meditando sobre o Espiritismo e estará aplicando o Espiritismo na sua vida. Porque o ingresso dele na casa é um tipo de inserção. Se ele estiver vivenciando o Espiritismo, ele estará usando o Espiritismo da forma que melhor lhe aprouve usar. Por quê? Porque ele estará colocando em prática aquelas reflexões que são feitas dentro do campo do estudo da casa espírita. Ele não é um trabalhador espírita, mas ele é um espírita no mundo, atuando no mundo. Se ele se transformar no melhor esposo, no melhor pai, no melhor filho, no melhor irmão, no melhor vizinho, no melhor trabalhador, assumindo os postulados espíritas na sua vida, nós teremos cumprido o nosso dever e ele o dele nessa relação de interação. Seja ele como um mero palestrante, seja ele como estudante do grupo de estudo sistematizado, que não sai da posição do estudante sistematizado. Ele não assume nenhum outro engajamento na casa, salvo essas reuniões de estudo. Logo, esse companheiro ou essa companheira terá alcançado o seu objetivo se coloca o Espiritismo na sua vida cotidiana. No entanto, haverá outros, diferentemente dessa posição, que integrarão o Espiritismo na sua existência, colocando o Espiritismo de uma forma mais abrangente, atuando como um voluntário dentro da casa espírita. Obrigado, Alberto. Segunda questão, um pouco mais delicada, digamos assim.
O quadro é uma casa espírita que nós comumente chamamos de uma casa grande, em torno de 150 voluntários. Muitos trabalhos, muitas funções, e por vezes nos vemos com alguma dificuldade de quem estará dirigindo a casa. Pessoa doutrinariamente muito boa, não bem organizada. Ou, enfim, a questão administrativa e a questão doutrinária. A questão administrativa fica em segundo plano, mas por vezes bons programas, bons trabalhos se perdem na casa do presidente, aquelas coisas de centro espírita. Aí surgiu a ideia, precisamos ter alguém cuidando destas coisas administrativas. E chegamos a cogitar a contratação de alguém, uma secretária meio expediente. Nessas elucubrações, nós nos deparamos, puxa, mas vamos então esvaziar a função do diretor administrativo? Votamos favoravelmente e nunca contratamos, mas sentimos a falta, porque não conseguimos, na nossa casa, manter as coisas no nível que precisaríamos. Hoje, site, atualizar, coisas assim. Eu gostaria de ouvir a tua opinião na medida que você passou por aí quando se falou do diretor voluntário e tal. É natural que uma casa que tenha um porte avantajado ou que desempenhe atividades muito específicas possa exigir, num dado momento, a participação de profissionais especializados para poder desenvolver atividades específicas, especializadas. Um centro espírita que funciona numa perspectiva apenas do voluntariado e consegue desempenhar as suas atividades, tudo bem. Mas um centro espírita que tenha um trabalho mais setorizado, dentro de um âmbito que exija uma continuidade, uma sistematização, uma ação que seja de segunda a sexta-feira, de manhã e de tarde, portanto, com um horário útil. Num fazer que não é um fazer com públicos diferentes, é o mesmo público que é acompanhado, nós não vamos ter um voluntário que dê conta de fazer isso. E, dependendo da atividade, se impõe a necessidade da contratação de funcionários, que podem ser espíritas, podem não ser espíritas. Vai depender, portanto, da casa. Eu participei de uma casa no centro de Belém, vocacionada para a atividade de divulgação doutrinária, e que tinha 2 funcionários apenas. Eles eram serventes, faziam a limpeza do centro. Um centro grande, com muita movimentação. Não havia necessidade de nenhum outro funcionário. A casa funcionava muito bem e não tinha nenhuma outra atividade que exigisse a participação de um funcionário qualificado e contratado para exercer uma atividade em nível profissional. Mas eu participei de uma outra casa, a qual eu estou vinculado, onde há uma demanda de atendimento a 150 famílias abaixo da linha da pobreza e que você precisa de profissionais especializados nessa área na conta de assistentes sociais. Então, nós temos 2 assistentes sociais trabalhando na casa. Porque eles fazem o acompanhamento da família todos os dias. As reuniões específicas, o cadastramento, tem um programa de avaliação, de emancipação dessa família num período de tempo que vai até 5 anos, porque o processo é de promoção e de emancipação das famílias para que elas saiam da dependência. Então, há funcionários contratados. Há que ter um vigilante na instituição. Então, o vigilante, ele entra dentro de os convênios que a casa estabelece com as entidades públicas para poder dar o suporte à casa no funcionamento. Ele é um contratado. Está no sistema de convênio, mas ele é um funcionário remunerado. Então, esse link da atividade do voluntariado com os profissionais contratados, ele é de bom tamanho e é uma parceria, às vezes, necessária
e eficiente dependendo do grupo espírita, das atividades que se desenvolvem dentro do centro espírita. Eu não posso, por exemplo, desenvolver uma atividade como, por exemplo, nós desenvolvemos de auxílio na área da informática, que é um trabalho que é feito de ensino durante um período pela manhã, um grupo, um período à tarde, todos os dias, se não tivermos uma pessoa qualificada para poder desempenhar esta função. Então, um voluntário, habitualmente, não dispõe de todas as manhãs para poder fazer um trabalho que aquele tipo de formação exige, que é uma qualificação em nível profissional. Então, se contrata. Mas, ao lado daquele funcionário, tem os voluntários que entram de apoio para fazer um outro tipo de engajamento, além do aspecto técnico propriamente dito, que ali é feito com aqueles jovens, que é um trabalho feito com jovens. Então, vejam que há que se ter o bom senso para fazer essa liga, quando há necessidade do funcionário, com o voluntário. O que não se pode, de modo algum, ter a pretensão é de que os voluntários vão todos os dias, dando 8 horas por dia, porque isso não acontece, meus amigos. Os voluntários não têm essa disponibilidade. E, às vezes, quando tem, não tem disposição para assumir uma carga de horas, porque tem outros compromissos, mesmo que seja um aposentado, mesmo que seja uma pessoa, portanto, que não esteja na ativa do ponto de vista profissional, e a maioria dos voluntários estão na ativa do profissional, mas mesmo que seja um voluntário, tem outros afazeres, e é muito difícil você encontrar uma pessoa que dê essa carga de tempo a uma instituição que não seja um profissional remunerado. E, às vezes, a atividade em si exige. O cuidado é que esse trabalhador, e aí os estatutos definem isso, ele não seja um diretor remunerado, porque aí nós vamos criar a colisão de funções. Nós vamos entrar num descaminho que é o profissionalismo religioso. E o Espiritismo ele está muito bem nessa posição quando Bezerra de Menezes, na mensagem Unificação, ele fala dessa natureza de engajamento no Espiritismo, que é uma doutrina que não faz, portanto, dos seus adeptos profissionais que vivam à expensa da religião. Eu posso ser um companheiro espírita, posso assumir um trabalho remunerado no centro espírita, mas aí, se eu estou numa posição diretiva, eu cedo, e os estatutos normalmente prevêem isso, e faço a minha inserção numa casa, e será extraordinário, porque além de ser um trabalhador, eu sou espírita, então a minha contribuição, ela ganha em qualidade. Pelo meu olhar, pela minha concepção de vida, pelos meus princípios, eu tenho um funcionário qualificado, duplamente qualificado. Qualificado porque ele é daquela função e porque ele é espírita, mas nem sempre se consegue isso. Quando não se consegue, vincula-se os voluntários, lá estão os diretores das áreas específicas, e aí nós fazemos dobradinhas, fazemos parcerias extremamente saudáveis para que o centro espírita possa desempenhar essa função. Roberto, a minha questão se refere naquela sua análise enquanto política. Em 2004, na época, eu lembro, você participava conosco lá do Conselho Federativo Nacional, pela Secretaria da Região Norte. E foi nomeado uma comissão do CFN para tratar dos assuntos relativos à assistência social. A inserção política, na realidade, através das políticas públicas do Estado, né, do governo, relativamente aos certificados de filantropia, etc. E participamos como um dos membros dessa comissão, junto com o Edivaldo Oliveira, nosso amigo lá do Rio, que tem uma larga folha de serviço nessa área da assistência social, e outros pares também. E fizemos um parecer, aprovado pelo CFN, de que a Federação Espírita Brasileira tinha a necessidade de estar disputando uma cadeira no Conselho Nacional de Assistência Social e participando das decisões políticas dessa área. O
parecer, não é o parecer da comissão que é exitoso. Exitoso foi a própria ação do CFN, de modo que hoje a FEB é integrante do Conselho Nacional de Assistência Social, como outras religiões que já estavam lá constituídas. Ao longo de todo esse tempo, também acompanhamos ali na Federação Espírita do Paraná a ação de alguns políticos, né, nessa área. Notadamente, um deles que nunca nos pediu nada e nunca nos relacionou nenhum tipo de prestígio requisitado. E aqui não estou também fazendo política, até porque agora, nesse pleito aqui no Paraná, ele aparece como um dos candidatos, aí uma das chapas, que é o senador Flávio Arnes. Mas ele sempre orientou todas as instituições e a federação sempre recebeu orientações e disponibilidade do escritório dele lá em Brasília para os tratos com o Conselho Nacional de Assistência Social. Quando tivemos a oportunidade de assumir a casa, nós enviamos a ele não nos pediu, um relatório de atuação comunitária da federação, né, composto de todas as ações sociais, através das nossas instituições mantidas em Curitiba, e os demais centros espíritas filiados no interior do Estado, para que houvesse um espelho daquilo que o movimento espírita no Paraná faz no campo da assistência social, notadamente a assistência social espírita. Enviamos também a ele o relatório de atividades doutrinárias, etc. E fomos surpreendidos com a ação dele, isso num período em que era a pleito, né, já faz lá mais de um ano, em que no plenário do Senado Federal ele fez uma moção de aplauso requisitando a mesa do Senado em favor da Federação Espírita do Paraná, à época pelos seus 106 anos, né, de atividade prestadas no campo da promoção humana no Estado. Fizemos veicular esse material, encaminhamos às uniões regionais espíritas, né, e ele sempre se mostrou um amigo dessas causas, até porque ele é ligado à Pastoral da Criança, ele é sobrinho da Zilda Arnes, recém-falecida. Mas sempre se mostrou um amigo dessas causas, e não é propaganda que faço dele, porque estivemos mais próximos dele a partir disso. Nós o convidamos para ir à federação, né? Esteve lá, fizemos uma recepção a ele. Convidamos ele para participar da conferência estadual, você esteve junto conosco, não demos a palavra a ele, mas uma distinção pelo reconhecimento que ele fez, etc. Também temos um outro contraponto, que é um rapaz de Londrina, que há muito tempo no movimento espírita, épocas passadas, adotou uma bandeira do chamado movimento Novos Rumos, que surgiu no Estado. Um movimento um tanto contestante, na época da juventude, mas que nos confessa, ele foi muito útil, né, até na própria formação política dele. Não é agora também esse contato. Ele sempre visitou a casa e sempre teve muitos amigos no Hospital Espírita de Psiquiatria Bom Retiro, amigos da família Sec, da família Albac, etc., que geriu os destinos do hospital há muito tempo, que é o deputado federal André Vargas. Já antes desse próprio pleito, ele já tinha feito na Assembleia, né, uma ação, aqui ele era deputado estadual, em homenagem ao bicentenário de Allan Kardec, e outras ações mais, como fez o Bassuma e tantos outros aí que você já conhece. Né? Já o ano passado, ele, por ideia dele, por gostar muito do hospital, fez constar no orçamento uma verba a favor do Hospital Espírita Psiquiatria Bom Retiro. Já mandamos, inclusive, a papelada, o plano de trabalho, etc. Vamos aplicar em algumas questões de manutenção, um gerador próprio, às vezes na falta de energia do hospital, etc. Então, nós temos essa ação política e não de politicagem. Mas me permita, como teu amigo há muito tempo, né, a pergunta não é para questioná-lo, é para que, da maneira como você colocou, por um outro ângulo, entendi, eu precisava que fosse feita essa linkagem entre política e politicagem, e essas ações. Ok? Ok. O Francisco faz uma partilha, não uma pergunta. Eu quero acrescentar apenas, dizendo que, no âmbito político, quando duas pessoas estão uma ao lado da outra, é uma relação política. Porque é uma relação de poder. Então, a análise
que eu proponho e que fiz é no sentido da política partidária. É o candidato que dá a verba e depois ele usa o nome da instituição de respeitabilidade para poder se eleger, fazendo da instituição um espaço de curral eleitoral. Mas a participação do Centro Espírita como entidade jurídica, fazendo parte do terceiro setor, em todas as instâncias da vida pública que envolve poder, é naturalmente concebível, desejável, muitas vezes. O nosso grupo participa do Conselho Tutelar, que faz parte das nossas decisões que envolvem as nossas crianças de Belém, porque nós estamos integrados há muito tempo nessa lida. Naquele movimento paritário onde entra a representação pública e entra a sociedade civil organizada, lá está o Jardim das Oliveiras comparecendo. Então, nesse âmbito, quero dizer que os centros espíritas, eles não podem se manifestar apolíticos, no sentido do que a palavra política implica. Mas daí a fazer vínculos com política partidária é muito perigoso. E nós temos que estar muito atentos. E daí porque alguns comportamentos de alguns companheiros são muito lúcidos, quando eles têm o pudor de não usar a tribuna espírita, muito embora sendo espírita, para fazer valer a captação de votos. Cabe aos espíritas que conhecem a pessoa votar e eleger pela sua consciência. Então, eu acho que é interessante isso, para que também nós não assumamos, pegando o contraponto que se faz, numa atitude como nós fôssemos alienados da sociedade. A instituição espírita vai fazer um trabalho aqui salvacionista só. Nós fizemos uma marcha, por exemplo, em Belém, era uma caminhada, não era uma marcha, era uma caminhada pela vida, e nós nos juntamos a todos os segmentos religiosos e não religiosos, coordenando a marcha. E eu estava à frente desse trabalho, porque fui designado pela União Espírita Paraense para coordenar esse trabalho, e fui lá com o Seitinoye discutir, porque era uma marcha contra o aborto, contra a eutanásia, contra o suicídio e contra a pena de morte. E eu fui discutir lá com o Seitinoye, eu fui discutir com o grupo dos direitos humanos, fui na pastoral da igreja, da família, que participou junto conosco, compondo o grupo que assumiu a marcha, no ponto de vista da divulgação. Fomos em algumas sociedades médicas e fizemos links, a Associação Paraense de Homeopatia, a Sociedade de Oftalmologia, e quanto nós conseguimos linkar para dar uma feição de coletiva, nós fizemos para poder colocar os carros sons nas ruas e levar a marcha e o povo para a rua, colocando a luz, iluminando a todos que estão na casa na proposição de Jesus. A Associação Médica Espírita Brasileira tem participado dos eventos ativamente, muito ativamente, contra a liberação do aborto nas instâncias de lei, porque há uma conspiração partidária, da política partidária, para legalizar o aborto no país, e companheiros valorosos, espíritas, que militam na área pública, tendo cargos eletivos, guindando-se a essas associações, as várias associações, dentre elas a Associação Médica Espírita Brasileira, foi possível se fazer uma frente contra o aborto e se visitar inúmeros senadores e deputados na tentativa de fazer um movimento de pressão e de opressão para não se legalizar o aborto. Então, o espírita, naturalmente, nessa perspectiva, não é um alienado, não vai achar que as coisas vão... É o divino que vai lá, por conta da mágica, impedir que as coisas aconteçam, se nós não nos movimentarmos para fazer valer aquilo que nós identificamos como sendo o bem social. Os bons são tímidos, dizem os espíritos a Allan Kardec na questão 832, e os maus são intrigantes e ousados, e é por isso que o mal se prolifera. Então, penso que, desse ponto de vista, os centros espíritas não só podem, mas devem estar integrados nas diversas ações públicas, nas diversas instâncias,
apenas com esse cuidado que nos remete à política partidária. Ok? Alguém Alberto. mais? Pronto, Lanes. Eu pensei que era um espírito, uma voz direta. É um espírito, mas é encarnado. E Então, é uma voz direta também, de Tudo Londrina. bem. Com relação a esse item política, evidentemente, como você colocou, a questão das chapas é uma questão muito delicada e que tem causado grandes danos ao movimento espírita, principalmente a determinadas casas. A casa que nós participamos em Maringá, ela, desde há muito tempo, ela adotou a seguinte forma de se eleger o presidente, o vice-presidente, enfim, a diretoria. Definiu as condições dos associados, com direito de votar e ser votado, com direito só de votar, e aqueles que são associados só, contribuintes, sem direito de votar. E aqueles que têm direito de votar e ser votado, faz-se uma relação e coloca à disposição, se divulga na casa, e aí os associados que têm direito de votar, vota nos candidatos, no nosso caso, o conselho é composto de 13 conselheiros, vota em 13 nomes, 10, 8, de acordo com a vontade do associado. Aí elege-se os conselheiros, e estes, então, elege o presidente, o vice-presidente e os diretores dos departamentos da casa. E, com isso, desde há muito tempo, nós não temos tido essa dificuldade, porque não tem essa característica de chapa. Então, a todos aqueles que quiserem participar do processo eleitoral da casa, quiserem trabalhar de alguma forma, eles estão contemplados através desse sistema. Outra partilha. Alguém mais quer fazer uma partilha ou uma pergunta ali? Isso são experiências. Só um pouquinho, Alberto. Só quero relatar um contraponto aí que fica bom. Eu participei, só um pouquinho. Eu participei de uma reunião que eu e o Luiz fazemos nas interregionais, e numa casa nos deu um modelo útil de eleição. Diz que lá é o seguinte: eles jogam um estatuto para cima, quem pega primeiro é eleito. Aí eu perguntei: se cai no chão? Se cai no chão, fica o que está. Eu vi uma casa que o presidente viajou, quando ele voltou, tinha outra diretoria. Fizeram a Assembleia Geral, elegeram na ausência dele. E aí, quando ele quis assumir, tinha outro presidente. E aí o presidente estava com o estatuto na mão, a reunião de Assembleia Geral, e mostrou para ele, ele pegou, rasgou. Aqui sou eu, presidente. Coitadinho. Depois desencarnou numa situação muito lamentável, teve um acidente vascular cerebral. Não foi castigo, não. Era porque o homem era temperamental. Subiu a pressão, lá pelas tantas, fez um acidente vascular cerebral, ficou na UTI durante muito tempo, e a casa ficou livre daquele pesadelo. É o dirigente que passa por cima de todo mundo, não respeita ninguém, né? É verdade que o pessoal fez uma eleição estrategicamente na ausência dele, por conta do temperamento dele, mas não funcionou, porque ao invés do estatuto cair no chão, ele rasgou o estatuto e se reempossou. Alberto. Ali, primeiro. Ainda com relação à questão política, nós temos percebido de uma forma crescente no movimento espírita um desejo muito grande de ocupar cargos, por motivos variados e muitas vezes por uma projeção da própria imagem. Então, gostaria, se você pudesse, além da sugestão de forma de eleição, comentar um pouco mais a respeito desse comportamento diante da sua experiência. A minha experiência é que nós precisamos lidar com os nossos egos e fazer o nosso movimento de reestruturação egóica a partir
de um movimento de evangelização, de um trabalho de transformação, desenvolvendo uma virtude que é indispensável para quem quiser lidar com o poder. Qual é a virtude? Humildade. Humildade. É muito difícil ser humilde. Não foi à toa que Jesus começou o Sermão do Monte dizendo: bem-aventurados os pobres de espíritos ou os humildes, porque deles é o reino dos céus. Depois ele vai falando das outras virtudes, mas ele começou com humildade. Tem um sentido dele ter começado pela humildade. Uma virtude sem humildade, ela fica inoperante, ela perde força. Então, quando Kardec vai fazer a análise da caridade, ele coloca a caridade e a humildade para configurar o exercício dessas duas virtudes que se colocam na contraposição do egoísmo e do orgulho. Então, o orgulho é o nosso calcanhar de Aquiles na relação com o poder. Em Belém, nós tivemos também uma experiência muito enriquecedora do ponto de vista da organização do Centro Espírita. E aqui nós estamos trazendo, não como verdade, mas como experiências. Nós começamos a criar um estatuto que sugeria uma gestão colegiada da casa. Então, tiramos a figura do presidente. Porque a figura do presidente, sobretudo no interior, mas também na capital, gerava dois tipos de problema. Ou o presidente era mão de ferro e só ele que mandava, e só ele que sabia, e ele batia o martelo, martelava todo mundo, porque ele era o dono do Centro Espírita. Ou uma outra experiência igualmente danosa, que todo mundo se escora na costa do presidente. Como se o presidente ele tivesse que ser onipotente, onisciente, onipresente. E as pessoas não assumem, não compõem, não fazem equipe, se escorando na costa de uma pessoa que fica sacrificado na posição de presidente. Então, nós queremos uma gestão da diretoria colegiada. São diretores. A Associação Médico Espírita do Pará também é uma associação feita por diretores, não tem presidente. A exemplo do que acontece com o Conselho Espírita Internacional, você percebeu? Não tem um presidente da Federação Espírita Internacional Espírita. Tem um conselho que rege a união desses mais de 30 países que vão se encontrando aqui e acolá, trocando experiências, permutando valores, trocando culturas, alinhavando o movimento de coordenação para o movimento internacional, atendendo as localidades nas especificidades. É um grupo, é uma equipe, é uma gestão de equipe. Então, eu acho que isso é também um caminho que facilita um pouco esses dois desequilíbrios muito frequentes no movimento espírita. O superpresidente que não abre mão espaço para ninguém, ou um presidente que ele carrega os outros trabalhadores nas costas porque os trabalhadores se escoram nele. Eu não sei se vocês têm essa experiência para esse lado de cá. Mas para lá, nós então resolvemos essa dificuldade desse jeito. Agora, quer com diretoria colegiada, quer com essa diretoria hierarquizada, se não houver humildade, não funciona, nem a colegiada. Entenderam? Então, no fundo, a solução é um movimento de aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Aquele que quiser ser o mais, seja aquele que serve. Pegou Jesus da bacia, cingiu-se com uma toalha e começou a lavar o pé dos discípulos quando eles discutiam e se perguntavam quem seria o maior, quem o substituiria o mestre, já que se aproximava um movimento que deveria excluir o mestre ali do grupo apostólico. E quando chega em Pedro, que dá-se conta de que ele está fazendo esse gesto característico dos escravos da época, ele diz: tu não me lavarás os pés jamais. E Jesus disse: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Então, mestre, não só os pés, as mãos, a cabeça. Se eu não te lavar os pés, eu não tenho nada a ver contigo. Ele era o mestre. Assumiu aquela posição enquanto eles discutiam, que era uma demonstração de uma atitude da humildade daqueles que serviam, para depois dizer eloquentemente: aquele que quiser ser o maior, que seja o menor, o servo de todos. Então, aquele que quer o cargo deveria ser aquele que adora o encargo de servir e, portanto, tem uma maior dose de humildade. É aquele capaz de ter maior nível de resistência para
superar os conflitos, para lidar com os conflitos, para poder lidar com seus irmãos de trabalho que trazem as suas dificuldades tanto quanto ele próprio, mas esse se vê investido desse desafio de crescer a cada dia num exercício de poder linkado a uma humildade e embasado numa amorosidade que, poder sem amor, ele vira poder despótico, ele é opressor, ele é tirânico. Então, há necessidade de conjugar a amorosidade, a humildade, como os dois eixos, bases, para que o poder possa ser exercido com pureza, para que ele possa ser socializado, para que ele possa estar a serviço do grupo e não a serviço de quem tem o poder, para que ele possa ser distribuído equanimemente, para que você funcione de uma forma maternal, pegando mais a atribuição desse papel da mulher, né, que é um papel mais afetivo, no sentido de poder acolher os membros da prole de modo tal a que todos possam estar sendo atendidos. Então, não existe nenhum modelo de funcionamento de centro espírita, quer com eleição direta, indireta, quer hierárquica ou diretoria colegiada, que funcione se não houver essa escolha proposta por Jesus, e que o próprio Kardec, quando fala de ele na conta de missionário em chefe, né, naquela circunstância coordenando, mas ele declina dessa posição que ele entende que precisava ocupar para ser o elemento coordenador, mas ele não fala de que haveria um substituto para ele. E por isso o movimento espírita não encontra alguém que pudesse, depois de Kardec, fazer esse movimento de cobrir essa vacância. Ele precisava desempenhar aquele papel de coordenação na base. Fincada a base, o trabalho é coletivo, o trabalho é de equipe. Mas é difícil a gente colocar isso na prática, por conta da nossa ancestralidade, por conta da nossa ânsia de lidar com as nossas carências e insuficiências, porque o poder é uma das formas que a gente escolhe para se esconder quando nós usamos o poder de uma forma muito afervorada, negativamente. Quando nós usamos o poder para demonstrar que a gente é poderoso, é porque tem muita fragilidade interna. Quando nós usamos o poder de uma forma muito centralizadora, porque revela a nossa dimensão egoística interna, esconde isso. Uma pessoa poderosa, efetivamente poderosa, ela tem uma postura diferenciada. Nós podemos ver Gandhi e Hitler no mesmo século, contemporâneos, e vejam, ambos tinham muito poder. Mas vejam o poder egóico em Hitler e o poder do Cristo interno em Gandhi. Era um homem naquela fragilidade, faz aquela marcha, que lembra a marcha triunfal de Jesus, que Jesus fez, né? A marcha do sal, no qual ele vai libertar mais de 200 milhões de indianos, de 100 mil ingleses. Eram apenas 100 mil que dominavam 200 milhões. E ele o faz sem empunhar uma arma, sem fazer um gesto de violência, detendo um poder do exemplo, da simplicidade, que nos últimos tempos fez, dentro da cultura indiana, ele se vestir como um pária, aqueles fraldões, como um pária, abrindo mão de toda e qualquer regalia na conta de líder que ele foi consagrado pelo próprio povo indiano. E na marcha do sal, com um gesto só, chegando na praia e botando o sal na boca, ele faz, então, um movimento contra toda aquela exploração que os britânicos exerciam sobre os indianos, e faz um movimento libertário, sem derramamento de sangue, por parte dele. Então, é esse tipo de poder que nós estamos aqui evocando, que está mais recente, no século passado, que nós precisamos aprender quando Jesus agacha-se e lava os pés dos discípulos. Mas é necessário que lavemos os pés uns dos outros. Se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Se eu não sou com você e não posso cuidar da tua marcha, não posso te atender, não posso me desvelar por você, não posso ter atitudes que possam representar acolhimento com as tuas dores, com os teus pés, nos ferimentos que a tua caminhada impõe, né? Simbolicamente, se nós não nos cuidarmos das nossas encrencas, das nossas mazelas, que a nossa jornada humana e espírita implica,
nós não temos vínculo um com o outro. Por isso que o centro espírita, ele não é um espaço de profissionalismo religioso, ele é um espaço, ele é um link de afetividade. E aí, com muita razão, nós nos apropriamos do amai-vos, e os meus discípulos serão conhecidos, na proposta para a qual a gente se encaminha, por muito se amarem. Então, é a amorosidade que faz com que eu cuide de você, que eu deixe que você cuide de mim, eu tenha a humildade de aceitar que você pode cuidar de mim. Ou que me dá ensancha de poder pedir para você, que eu estou precisando de você, que eu estou precisando ser acolhido por você, que eu estou com uma dificuldade pessoal, preciso de você, uma dificuldade no grupo espírita, e eu vou ao teu encontro para que tu possas cuidar dos meus pés. Se eu fizer isso um com o outro, nós estamos exercendo uma relação de amorização. E cuidar do outro é o trabalho de servir, né? Que às vezes se faz na calada da noite, quando Jesus atende o político, que era o Nicodemos, porque na sociedade judaica esses papéis se confundiam, da gerência no sinédrio, que era o espaço de relevância do poder judaico, ali estavam misturados religião, política, economia, estava o poder central da gestão dos israelitas, dos hebreus da época. E Jesus acolhe, e atende, e cuida. Então, nós precisamos estar cuidando uns dos outros no lava-pés, não do ritual que as pessoas que não compreenderam reproduzem, mas na efetivo simbolismo que isso implica, no sentido de cuidarmos uns dos outros numa relação de poder que serve, num poder que implica em amorosidade, pureza, num poder que abre mão para que possamos ambos sermos grandes sendo pequenos. Faz sentido isso? Nosso amigo, depois nós vamos continuar. Tá, okay. Porque, pelo jeito, eu não vou voltar para Belém. Que ainda tem muita coisa. Tá. Alberto, a minha pergunta tem a ver a respeito da caridade. Já peço de antemão aos nossos irmãos, né? Desculpa se eu falar alguma coisa que faz apenas 3 anos que eu e minha esposa temos participado dos estudos da doutrina, temos aprendido muito, e ao mesmo tempo tão pouco e muito ainda a aprender. A pergunta é a seguinte: nós notamos que no passado havia-se muita preocupação em fazer a caridade. Aquela caridade de proporcionar o alimento, ao mesmo tempo também era a oportunidade de aproximação dos nossos irmãos, que principalmente a classe mais humilde, né? E hoje, logicamente, com a mudança de política, o governo hoje proporciona coisas que não haviam no passado, assistência social e tal. E, diante disso, eu tenho ouvido, às vezes, comentários tais como: bom, hoje já não é mais necessário fazer isso, sendo que o governo faz a parte dele. Logicamente que cada local, né, tem uma realidade. Mas mesmo tendo essa ajuda social do governo, não estaríamos nós perdendo a oportunidade e, de certa forma, distanciando essas pessoas mais humildes? Oportunidade de aproximação, como foi falado, de não somente o material, mas principalmente a aproximação da palavra amiga? Essa questão ela é importante porque ela fala de um movimento de progresso. As leis morais em O Livro dos Espíritos falam da organização de uma sociedade que possa atender às demandas humanas. As cartas constitucionais, elas vêm nessa direção e vão sendo atualizadas e se aproximando da lei divina, que é imutável, à medida que nós vamos progredindo. Então, efetivamente, nós vamos caminhando de conformidade com o contexto social.
Nós não podemos achar que a atividade assistencial, que envolve a caridade material e a caridade moral, espiritual, subjetiva, ela poderá e deverá estar presente em todos os lugares. Há lugares que não têm necessidade material, porque as políticas públicas já chegaram. Esse foi o desvão que alguns companheiros encontraram na Europa quando queriam dar sopa de qualquer jeito. E o governo cerceava, porque há espaços que o governo estabelece de albergue para atender as pessoas que têm fome. Então, muitos companheiros espíritas desorientados não conseguiam fazer o enquadramento, que estavam num outro continente, com outro tipo de demanda, de necessidade. A necessidade lá é moral, não é material. Na Suíça, eu vi a companheira lá e disse, mas puxa, que tudo funciona, né, do ponto de vista das políticas públicas. Eu disse, Alberto, se o pai não levar a criança à escola, ele sofre uma penalização, ele sofre uma multa se ele não levar a criança à escola. Eu, quando cheguei aqui, ela recém-chegada, esqueceu a bolsa com $5.000 no restaurante. Quando voltou, depois do almoço, o restaurante estava fechado. E ela ficou ansiosa. Quando voltou à noite, a pessoa abrindo a porta lá, e ela disse, eu esqueci de uma bolsa. A senhora disse, está ali. E ela foi, parece que era 50 centavos, ou 5 centavos tinha caído no chão. A bolsa estava lá, tal como ela deixou. Ela disse, eu sofri tanto, mas não me dei conta que eu estou num outro país. Mas é a mesma Suíça que você paga numa clínica para que alguém te assista no teu suicídio. É a mesma Suíça. Entenderam? A demanda e a necessidade são diferentes. Você vai lá em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, e as crianças da escola pública, no kit que elas ganham, vai um computador para elas. Vocês imaginem isso. Um computador. Notebook. Em função de uma ação pública de um governador, que até é do Paraná, não sei se é porque é do Paraná, mas ele é do Paraná. Esse cidadão fez uma gestão na conta de prefeito incomparável, ao ponto de ter ganho, depois para prefeito, agora ganhou para governador, em função da lisura e da competência com que ele geriu ali aquele município. Mas você vai em Belém do Pará, as escolas estão caindo aos pedaços. Os professores estão se desmantelando. Então aí entra a atividade de assistência social, ou do serviço assistencial e promoção social espírita, como uma forma de compensar, como diz o Chico, aqueles que criticavam. Eu sempre me intrigava, mas por que o Chico distribui pão e moedas na fila? Eu me intrigava com isso, se isso não era paternalismo, né? Mas há pessoas que não conhecem a miséria. Miséria tem um cheiro. Há pessoas que só andam nos logradouros mais importantes das suas cidades. Chico era visitado por gente de todo o país. E aquelas pessoas, então, olhavam aqueles trapos humanos caminhando ali e o Chico fazendo aquela distribuição. Mas ele não só distribuía, ele abraçava, conversava, beijava. Era um trabalho de abrir espaço para que as pessoas olhassem por aquela janela chamada Chico Xavier, um outro mundo que elas não acessavam, vindo das grandes metrópoles e vivendo na abastança sem saber que os seus irmãos morriam na miséria. E alguém em se lhe criticando porque ele fazia trabalhos desse tipo, que era paternalismo, ele dizia assim, quando pega fogo numa casa, enquanto o bombeiro não chega, a gente joga água. Olha lá a sabedoria. Então, o centro espírita, ele não vai esperar as políticas públicas chegarem ali naquele bairro, porque quando chegar, aquelas crianças todas perderam a encarnação, porque já são adultos marginais. Então, nós vamos fazendo. E aí vem, e podemos conectar com a questão anterior, nós, enquanto espíritas, estamos atuando para que as políticas públicas possam se aperfeiçoar para atender os direitos de cidadania, que é o dever do Estado, atender essas necessidades. Mas enquanto essas políticas públicas não alcançam os estados mais miseráveis, as cidades mais precariamente postas, o centro espírita que está ali, ele faz a caridade moral e faz também a material, sem exclusão de estar investindo para que o Estado possa alcançar, reivindicando,
Quando a companheira foi lá dizer que estava acompanhando aquele garoto, ela estava reivindicando que aquela escola deveria atender aquele garoto que é duplamente marginalizado, pressionando o poder público a assumir a sua função. Então, efetivamente, nós vamos caminhando para isso. O Espiritismo é uma doutrina de bom senso e o Centro Espírita há de se colocar dentro do mundo, olhando as necessidades e fazendo esse movimento de uma forma mais adequada para alcançar a sua finalidade naquela localidade, naquele bairro e naquele país, cumprindo a sua função.